Muito bem. Senhores deputados, sendo assim, vamos prosseguir os nossos trabalhos da Comissão para uma audição do Movimento em Defesa do Hospital de Serpa, a requerimento do Bloco de Esquerda sobre a situação do Hospital de São Paulo. Quero cumprimentar o Dr. Luís Mestre, que é o coordenador do Movimento em Defesa do Hospital de Serpa, e a audição segue a grelha habitual e dou a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar requerente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que dispõe de 4 minutos para depois uma resposta com 4 minutos também às perguntas que foram feitas. Faça favor, Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Movimento Utentes do Hospital de Serpa não só o trabalho que têm feito na defesa do direito à saúde da população de Serpa, mas também a possibilidade de estarem aqui hoje connosco e agradeço por isso. O Bloco de Esquerda já tinha feito este requerimento há algum tempo, numa altura em que, aliás, fizemos várias audições sobre esta matéria. Na altura não foi possível fazer esta audição, mas, na verdade, temos, infelizmente, nova atualidade e nova pertinência nesta audição. Como foi conhecimento público, ainda que não muito amplamente noticiado, houve uma pessoa que faleceu à porta do Hospital de Serpa, que tinha as suas urgências encerradas, enquanto esperava por emergência médica. Não nos cabe a nós saber das causas desse incidente, esperamos que ele seja, dessa tragédia, esperamos que seja investigada naturalmente, mas eu devo dizer que me pergunto se o Hospital de Serpa fosse um hospital com gestão pública, que alarme não teria trazido esta notícia. O Hospital de Serpa é um hospital público com gestão privada. Foi um dos hospitais entregues a misericórdias, ao contrário de outros em que esse processo foi revertido, como por exemplo São João da Madeira. No caso de Serpa, manteve-se esta entrega à misericórdia do hospital e, na verdade, temos aqui uma entorse nesta Comissão de Saúde que debatemos, e bem, todos os incidentes e todos os casos mais complicados do SNS com gestão pública. Por vezes não tem esse espaço quando está em causa a gestão privada e é bom que tenha, até para tirarmos as consequências que devem ser retiradas do que vai acontecendo pelo país. Mas eu queria lhe perguntar não sobre esta tragédia que estará a ser investigada, mas sobre as condições do hospital. Quando foi feito o acordo entre o Governo e a Misericórdia de Serpa para este hospital, o acordo previa que as áreas de prestação de cuidados abrangidas pelo acordo e, portanto, o que deveria fazer o Hospital de Serpa era consulta externa realizada por médicos das seguintes especialidades: cardiologia, dermatologia, fisiatria, oftalmologia e ortopedia. O acordo previa ainda serviço de urgência avançado a funcionar nas instalações do hospital e cirurgia ambulatória das especialidades de dermatologia, oftalmologia e ortopedia. E eu tenho uma pergunta simples: alguma destas coisas está efetivamente a funcionar? Eu sei que, por exemplo, se for ao Hospital de Beja, vejo lá um papel a indicar que há um serviço de urgência avançado a funcionar em Serpa, mas chegar a Serpa, pelos vistos, não há, como aliás se viu no caso trágico de alguém que acaba por ficar à porta de um hospital sem nenhuma assistência. E, portanto, eu julgo que a pergunta que tenho para lhe fazer é mais importante: é se alguma das coisas que estava no acordo está a ser cumprida, se há estas consultas de especialidade, se existe esta urgência, exatamente o que é, afinal, o Hospital de Serpa e que serviço é que dá à população. E, em segundo lugar, perguntar-lhe se sente falta de um hospital em Serpa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder, dou a palavra ao Dr. Luís Mestre. Faça favor, dispõe de 4 minutos. Muito bom dia, muito obrigado a todos pela disponibilidade. Respondendo às perguntas da Sra. Deputada Catarina Martins, no que diz respeito ao que foi protocolado com a Misericórdia, não existem consultas externas, não existem cirurgias em nenhuma especialidade, nem consultas externas em nenhuma especialidade. Relativamente ao serviço de urgência avançada, que também estava protocolado, não está a funcionar nas devidas condições, funciona com bastante irregularidade, com horários alterados de um dia para o outro e
infelizmente resultando em acontecimentos trágicos como aquele que já referiu. Relativamente à sua segunda questão, a população do concelho de Serpa, claro que sente falta de um hospital a funcionar como teve até 2014, funcionando no Serviço Nacional de Saúde, sem problemas e prestando um verdadeiro serviço de saúde à população desse concelho e da margem esquerda do Guadiana, serviço esse que se tem degradado desde 2015, com o expoente máximo dessa degradação a ocorrer neste ano de 2023. Muito obrigado, Sr. Luís Mestre. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Nelson Brito. Faça o favor, Sr. Deputado, dispõe de 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas, Dr. Luís Mestre, desde já muito obrigado também por este movimento em defesa do Hospital de Serpa e este ato de cidadania. Deixem-me passar aqui uma leitura, em primeiro lugar, sobre aquilo que, de alguma forma, é o histórico deste hospital. Este hospital que de alguma forma, depois do PSD em 2002-2003 ter fundido o Hospital de Beja e o Hospital de Serpa, depois, mais tarde, em 2014-2015, foi também entregue à Santa Casa da Misericórdia de Serpa, também na altura pelo PSD, e tem sido alvo de vários protocolos de cooperação. Apenas histórico. A ARS do Alentejo, a ULS do Baixo Alentejo, a ARS do Algarve e a Santa Casa da Misericórdia de Serpa têm assinalado vários protocolos. Em 2014, um acordo de cooperação, tal como referido. Em 2015, que foi também a devolução do Hospital de São Paulo de Serpa à Santa Casa da Misericórdia, nos termos também do Decreto-Lei 138 de 2013. Na mesma altura foi assinada a cedência da posição contratual de 2 unidades de cuidados continuados integrados a funcionar no Hospital de São Paulo de Serpa, da USBA para a Santa Casa da Misericórdia de Serpa. As referidas unidades mantêm-se em funcionamento, precisamente com um piso no Hospital de Serpa e compreendem 18 camas sensivelmente de convalescença, acordo este em 2008, e 6 camas de cuidados paliativos, acordado em 2014. Depois, por outro lado, também o Polo de Serviço de Medicina Física e a Reabilitação existente em Serpa, que funciona no edifício contínuo ao Hospital de São Paulo de Serpa, manteve-se na dependência da USBA e opera para dar resposta à população. O princípio subjacente também ao acordo foi a maximização da utilização da capacidade instalada da forma eficaz e eficiente, salvaguardando as necessidades de cuidados de saúde da população. Em 2018 foi celebrado uma adenda ao acordo e que teve como objetivo redefinir para os termos para os anos seguintes o seguinte: as áreas de prestação de cuidados abrangidas e já aqui recordadas pelo acordo conforme a cláusula número 2 da adenda são as seguintes: consultas externas nas especialidades de cardiologia, dermatologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, urologia, cirurgias em regime ambulatório nas especialidades referidas acima, mas por outro lado também cirurgias em regime de internato nas especialidades de ortopedia, otorrinolaringologia e urologia. Atendendo às situações de urgência realizadas no domínio do Serviço de Urgências Avançado do Hospital de São Paulo, sob responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Serpa. Meios complementares de diagnóstico e terapêutica nas áreas de cardiologia, ECG com prova de esforço, ecocardiograma, Holter, otorrinolaringologia, audiometria e timpanograma. E também a questão da radiologia, raio-x convencional, ecografia, mamografia e TAC. Da análise da produção realizada, verifica-se que esta fica aquém da quantidade máxima prevista, acordado, e apenas uma parte da atividade prevista está efetivamente operacionalizada e, aliás, como já foi aqui também referido por o próprio Dr. Luís Mestre. Efetivamente, o Hospital de Serpa não consegue ainda oferecer a totalidade dos serviços previstos em acordo, nomeadamente a atividade cirúrgica convencional, a ambulatória, os meios complementares de diagnóstico de otorrinolaringologia, TAC, mamografia, ecografia e a atividade realizada no âmbito do acordo de cooperação em 2023, segundo nos foi transmitido pela Santa Casa da Misericórdia de Serpa, em reunião realizada no dia 23/6/2023, está neste momento limitada e apenas à resposta no serviço de urgência, que ainda assim, também segundo a entidade transmitiu, não está de acordo com o contratado, já que o previsto em acordo era assegurar o serviço de urgência 24 horas dia e a entidade estará a assegurar apenas algumas horas diárias. A situação de acordo é crítica, já que o mesmo não está a ser cumprido tal como previsto e, aliás, de lamentar com esse episódio também, que já aqui referido, que conduziu a um falecimento.
ainda que a presença, e vou já acabar, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me só acabar. Faça favor, Sr. Deputado. Ainda que parece que poder justificar-se a revisão do acordo, tendo em conta a análise das necessidades atuais e das vantagens em termos do custo-benefício para o Sistema Nacional de Saúde, parece-nos que a proposta de reversão, pelo menos imediatamente, apresenta-se sucessivas vezes a portaria para o Sistema Nacional de Saúde um elevado investimento ao nível da atualização das infraestruturas e equipamentos da saúde, bem como de recursos humanos, por forma a garantir as condições necessárias à prestação de cuidados com níveis de qualidade e segurança em similitude com as realizadas na USMA. Ainda assim, no quadro do acordo que termina em 2024 e será operado ou não em 2025, o Governo deverá estudar as opções que melhor defendem o interesse da população de Serpa, e é esse o pensamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado Muito Nelson obrigado, Brito. Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Brito. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Fernando Avelês. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e, obviamente, cumprimento o representante do Movimento em Defesa do Hospital de Serpa, o Dr. Luís Mestre. A presente audição tem por objeto um assunto que não é novo e que tem muito a ver com um problema que atinge principalmente o interior desertificado do país, especialmente afetado pelo envelhecimento demográfico e pela desertificação humana, uma tendência que todos o sabemos não será fácil de inverter. Mas no que se refere a esta audição, em primeiro lugar, importa recordar que o Hospital de São Paulo foi devolvido por acordo entre o Estado e a Santa Casa da Misericórdia de Serpa em 2015, na sequência da aprovação, 2 anos antes, de um decreto-lei já aqui referido, que estabelecia o regime de devolução dos hospitais das Misericórdias integrados em 1974 no setor público e que eram então geridos por estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Em segundo lugar, importa ter presente que, nos termos do acordo que o Estado então celebrou com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, o Hospital de São Paulo continuou a integrar e integra ainda o Serviço Nacional de Saúde, não correspondendo, por isso, à verdade, as declarações que procuram dar a ideia de que esse hospital está fora do SNS. É certo que, ao longo destes anos, o Hospital de São Paulo tem registado problemas derivados da falta de pessoal, designadamente médico, e especialmente no seu serviço de urgência, circunstância que, não podemos também ignorar, tem atingido muitos outros hospitais do SNS, inclusivamente em zonas de maior densidade demográfica. A isto acresce que a baixa referenciação que outras entidades do SNS fazem para o Hospital de São Paulo, uma prática que não pode ser assacada à respectiva administração, agrava os problemas desse hospital, na medida em que não favorece sequer a contratação de novos profissionais de saúde. Acresce ainda que parte dos problemas do Hospital de São Paulo decorrem também dos recorrentes atrasos que se verificam na transferência de verbas para o hospital por parte da Administração Regional de Saúde do Alentejo. Recordo que não é a primeira vez que este assunto é apreciado na Assembleia da República, que, aliás, já aprovou a Resolução número 81 de 2016 da iniciativa PSD, na qual se recomenda que o Governo mantenha o Hospital de São Paulo em Serpa, sob a gestão da Santa Casa da Misericórdia Local, cabendo naturalmente ao Estado cumprir o seu papel, de forma a não comprometer a sustentabilidade financeira da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, o que infelizmente não se tem verificado. Nada que nos surpreenda, como todos já sabemos, as Santas Casas da Misericórdia substituem-se ao Estado, mas o Estado demite-se das suas obrigações quando não compensa financeiramente estas instituições pelos serviços prestados. Ora, se é verdade que não podemos ficar indiferentes face aos problemas de acesso aos cuidados hospitalares no concelho de Serpa, também é verdade que cabe, acima de tudo, interrogar-nos sobre o que aconteceria se fosse efetuada a reversão que alguns pretendem e se tal não resultaria no indesejável encerramento do Hospital de São Paulo, já que o edifício é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Serpa e não se cumprem os rastros populacionais para que o hospital se mantenha em funcionamento. O PSD considera, pois, que o Hospital de São Paulo deve permanecer na esfera de gestão da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, em complementaridade ao Hospital de Beja e ao Serviço de Urgência Básica de Moura. E o que pergunto ao Dr. Luís Mestre é o seguinte: o movimento em defesa do Hospital de Serpa tem ideia de quais seriam as consequências concretas que decorreriam de uma eventual reversão da gestão do Hospital de São Paulo para o SNS? O movimento em defesa do Hospital de Serpa está disposto a assumir as responsabilidades por essa exigência? Muito obrigada.
Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Dr. Luís Mestre, bem-vindo a esta Comissão. Realmente este tema da defesa do Hospital de Serpa está na ordem do dia. Até muito recentemente, ainda nos primeiros dias deste mês, o Sr. Ministro se deslocou a Serpa e foi recebido com uma grande faixa dos habitantes, dizendo que pediam a reversão para o SNS de um hospital que está em gestão da Misericórdia desde 2014 e que não tem funcionado bem. Tudo isto também à saída de uma reunião na Câmara Municipal de Serpa, uma Câmara comunista, e que também veio a trazer o mesmo sublinhado, nomeadamente sobre um caso que ocorreu e que eu vou ter que mostrar aqui esta imagem, que é bastante impactante e que devia afrontar a todos e envergonhar a nação, que é um homem português que morreu no passeio, em cima da calçada, que se deparou com uma porta de uma urgência onde tinha um sinal que dizia não temos médico, porque é este sinal que costuma estar à porta do Hospital de Serpa na urgência, e que teve também que esperar um longo tempo sobre o INEM, que também tem os seus problemas na assistência e o socorro médico em Portugal. Portanto, Dr. Luís Mestre, não sei muito bem o que lhe dizer, porque o próprio Ministro só no final de 2024 é que... Sr. Presidente, peço desculpa, mas não tenho condições para Faça falar. faça favor. Sr. Deputado, faça favor de terminar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Continuar. O Sr. Ministro da Saúde atirou para o final de 2024 uma decisão que nem sabemos qual será, quando este assunto vem já sendo pedido pelo seu movimento e pela população em geral há já bastante tempo. Aliás, o Grupo Parlamentar do Chega reuniu com o movimento em abril deste ano e ficou bastante sensível às vossas reivindicações e à realidade da saúde neste concelho da margem esquerda do Guadiana, que tem uma população muito envelhecida, que cobre um enorme... São Paulo não está a corresponder. Não está a corresponder porque não tem um serviço de urgências aberto 24 horas, porque não tem consultas externas e porque não tem meios de complementar de diagnóstico e também porque até à data nunca funcionou o bloco operatório que estava prometido em 2018, pois estamos já em 2023 e esse bloco operatório nunca funcionou. Acresce dizer que os próprios funcionários do hospital são os primeiros a denunciar de que não há consultas suficientes, que faltam médicos e também outros colegas profissionais, que os próprios funcionários são mal pagos, que não houve nenhum investimento na melhoria das instalações e que faltam também meios de complementares de diagnóstico, logista e informação médica. E, portanto, este acordo não está a ser reiteradamente cumprido pela Santa Casa da Misericórdia. E, portanto, a pergunta que eu quero deixar aqui é, na vossa opinião, porque é que este contrato ainda não foi resolvido? A senhora provedora, a doutora Paula Estevens, vem dar várias explicações, Maria Isabel Estevens, aliás, a senhora provedora Maria Isabel Estevens, vem dar várias explicações, mas que ligação é que existe desta senhora provedora da Santa Casa de Misericórdia com a ARS e com a OLS do Baixo Alentejo para permitir este incumprimento contratual? Quais são os interesses obscuros que podem estar aqui entre a Santa Casa da Misericórdia, a ARS e a OLS do Baixo Alentejo para permitir este desmando e esta falta de cumprimento contratual? É totalmente inadmissível. Isto só pode acontecer numa República das Bananas, onde não há nenhuma consequência para a falta de prestação de saúde que deve ser feita à população e não está a ser prestada quando o contrato assim o obriga. Gostava que nos desse uma luz sobre este assunto. O que é que, na sua opinião, impede, de facto, o SNS e o Ministro da Saúde de acionar as prerrogativas contratuais necessárias à reversão de um contrato que não está a ser cumprido há já bastante tempo. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar a palavra do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o Dr. Luís Mestre. Na sua pessoa também cumprimentar todos aqueles que no movimento de utentes pelo Hospital de Serpa têm desenvolvido atividades, iniciativas. Aliás,
Provavelmente, se hoje ainda temos o Hospital de Serpa a funcionar, com as grandes carências e dificuldades que temos, muito se deve àquilo que tem sido a intervenção proativa deste movimento, que ainda a semana passada, faz hoje 8 dias, teve uma manifestação com uma presença bastante significativa, de umas centenas de pessoas à porta do hospital, não só pela situação ocorrida há bem pouco tempo relativamente ao falecimento de um homem à porta do hospital, mas por aquilo que significa poder continuar a ter disponibilizado aquele hospital para atendimento da população. Porque a população de Serpa valoriza muito o que foi sempre um atendimento de excelência feito naquele hospital, que quando esteve no Serviço Nacional de Saúde nunca encerrou, com dificuldades, é certo, mas que na verdade depois de ter sido transitado para a Santa Casa da Misericórdia, as dificuldades são imensas. E isso manifesta desde logo que a Santa Casa da Misericórdia não tem condições para cumprir com aquilo que está acordado. A Santa Casa da Misericórdia vive uma situação dramática. Nós valorizamos aquilo que tem sido o esforço feito pela Santa Casa da Misericórdia também em tentar manter o hospital aberto, as suas valências. A Santa Casa da Misericórdia tem prejudicado todas as valências as quais tinha, quer a estrutura residencial para idosos, vulgarmente apelidada de lar, quer também as outras unidades de cuidados continuados que tem, são 4 unidades que disponibiliza paliativos, convalescença, média e longa duração, e quer também aquela que é a resposta do hospital, nomeadamente o Serviço de Urgência Avançada. É evidente que a Santa Casa da Misericórdia tem uma importância relevantíssima para aquilo que é o Concelho de Serpa. São mais de 180 trabalhadores. Nós não podemos permitir que esta instituição caia e, por isso, o movimento de Serpa também tem, o movimento dos utentes também tem aqui esta preocupação. Seria muito dramático para aquelas 180 famílias perder estes postos de trabalho e, portanto, e também para os utentes, que os utentes também têm aqui uma resposta da qual precisam. Precisam é de melhorar e, nesse sentido, o acordo que está assinado entre a ARS, a Santa Casa da Misericórdia e a ULSBA é um acordo que é danoso, desde logo, para os utentes, mas é danoso também para a Santa Casa da Misericórdia. E o PS sabe disso. Relembrou e bem o Sr. Deputado Nelson de Brito aquilo que disse que era apenas histórico, só para referir que foi o PSD que transitou para a entrega do hospital do público para a Santa Casa da Misericórdia, mas também não fez melhor porque nestes anos todos também não reverteu para o Ministério da Saúde. E é isto que também aqui está em causa. É que a responsabilidade... É evidente que a Santa Casa da Misericórdia tem as suas responsabilidades, porque adotou este modelo, avançou para um modelo de negócio da doença, que vai além daquilo que é necessidades de cuidados de saúde do Concelho de Serpa, que aquele hospital servia o Concelho de Serpa e limítrofes, avançou para outras áreas de negócio, modelos de negócio, que foi um autêntico buraco negro de consumo de recursos. E aquilo que nós dizemos, ter responsabilidades da Santa Casa da Misericórdia, mas não é só que a Santa Casa da Misericórdia ter responsabilidades. O Ministério da Saúde também tem responsabilidades, porque sabia que estava a propor um acordo prejudicial porque conhecia bem os dados, conhece bem o território, conhece bem as dificuldades que ali são para fixar profissionais de saúde. E digo-vos uma coisa, é que se a unidade local de saúde, que tem mais de 100 médicos, não tem condições para manter aquela porta aberta, muito menos tem a Santa Casa da Misericórdia, em que não consegue quase fixar médicos nenhuns. Aquilo que temos ali é um descarte, foi aquilo que o Ministério da Saúde quis fazer em 2015, um descarte alicerçada na ambição de que a Santa Casa da Misericórdia tinha na altura de avançar para o negócio da doença. E, portanto, há uma estratégia de encerramento do Hospital de Serpa, desde 2015. E, portanto, aliás, ainda do governo PSD-CDS. E por isso, para terminar, quero deixar... Vou terminar com esta... Pergunta. Quando se diz que o hospital... Devemos optar pelas melhores opções que defendem as necessidades da população do Concelho de Serpa, não é isso que está a ser cumprido, porque o modelo que está agora em cima da mesa para salvar o Hospital de Serpa é continuar no modelo de negócio. É evidente que nós estamos do lado, primeiro que tudo, dos trabalhadores e dos utentes. Os trabalhadores precisam de ver os seus salários atualizados que estão por pagar. E o Fundo de Socorro da Segurança Social pode ser uma ajuda,
os 3,9 milhões de euros das candidaturas para a construção do bloco operatório pode vir também desafogar a Santa Casa da Misericórdia em termos financeiros, mas continuando com este modelo, nós vamos ter os mesmos resultados daqui por pouco tempo e voltamos a ter outra vez trabalhadores aflitos sem salários atualizados, dificuldades da Santa Casa da Misericórdia, e é isto que o Ministério está a fazer, é insistir no mesmo erro que levou à degradação do serviço, que levou ao fundamento da Santa Casa, assistir com o mesmo modelo. Portanto, vamos lá ver se temos aqui um momento de avaliação, de ponderação e decidir se é este o caminho que queremos de encerrar o Hospital de Serpa, porque a continuar neste modelo, meus senhores, vamos ter o Hospital de Serpa certamente Muito encerrado. obrigado, muito obrigado, Sr. Deputado, muito obrigado. Para responder a estas questões, dispõe de... o Sr. Luís Mestre, faça favor, Sr. Doutor. Dispõe de 16 minutos. Muito obrigado. Portanto, começando aqui pela intervenção do Sr. Deputado Nelson Brito, do PS, de facto fez um histórico do que foi protocolado e também do estado atual do hospital. No entanto, o problema está identificado. Urge é resolver o problema e colocar aquele hospital ao serviço da população do concelho de Serpa e da margem esquerda do Guadiana. Relativamente às questões da senhora deputada do PSD, começou por dizer que o hospital está no Serviço Nacional de Saúde, mas está com uma gestão privada ou social. No entanto, é diferente, peço desculpa, ligeiramente diferente. Relativamente à falta de pessoal, muitas das vezes o serviço de urgência está fechado, não é por falta de pessoal, senhora deputada, é porque existem salários em atraso, peço desculpa, senhora deputada, é a realidade. Existem salários em atraso e os profissionais recusam-se a ir trabalhar, como é óbvio, sem receber o seu salário. Senhora deputada, essa questão do subsídio de Natal de facto existe, mas mensalmente existem atrasos nos salários dos médicos que chegam a ter 3 meses de salário por receber, o que motivou um dos últimos encerramentos num fim de semana. Relativamente à baixa referenciação, pois isso é uma situação que devia ter sido acautelada na altura, se havia condições para referenciar os doentes para aquele hospital ou não. Quanto aos atrasos nos pagamentos da ARS à Misericórdia, nós já reunimos com a ARS e esses atrasos foram negados e a própria ARS diz que já antecipou a data de pagamento dessas verbas à Misericórdia para poder a Misericórdia depois pagar os salários mais cedo do que estava previsto. Esta questão de manter a gestão na Santa Casa da Misericórdia não é nada contra a Misericórdia, mas a pergunta que se faz é: mantemos uma gestão que não funciona, mantemos um serviço em más condições à população. Relativamente às consequências da reversão, o movimento aqui apenas representa a população, não tem de assumir consequências. Que entende, representa uma grande parte da população do concelho de Serpa. Não é instrumentalizada, Sr. Deputado, é a população que recorre àquele serviço e que infelizmente não tem acesso a ele porque está fechado várias vezes. Portanto, o que se exige é que, uma vez que o contrato não está a ser cumprido, se faça a reversão como está previsto. O Sr. Deputado do Chega, relativamente ao que foi dito pelo Sr. Ministro da possível reversão para 2024, pois isso nós também colocámos ao Ministro, porque é que se espera até 2024 se não está a ser cumprido o protocolo. Ficámos sem respostas, portanto, e o porquê de não ter sido já feita essa reversão, também não sabemos o porquê disso não ter já acontecido. Relativamente depois também ao Sr. Deputado do PCP, tocou aqui numa situação que é de facto a realidade. Enquanto o hospital esteve no Serviço Nacional de Saúde, nunca encerrou um dia e agora, desde que está na Misericórdia, cada vez encerra com mais frequência e mais dias. E de facto a USBA consideramos que tem muito mais capacidade de recursos, nomeadamente médicos, para fazer gerir pelos 2 hospitais do que a Santa Casa com poucos recursos médicos, disse. Muito obrigado, Sr. Luís Mestre. Vamos passar à segunda ronda. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Nelson Brito. Dispõe de 1 minuto. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria utilizar este minuto para começar precisamente com uma afirmação que eu vi e que me revejo precisamente no Dr. Luís Mestre, que é: urge colocar ao dispor o hospital da população de Serpa. Essa é que é a grande questão e que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista estão a fazer. Aliás, já aqui lembrado precisamente pela intervenção do Sr. Deputado João Dias, que é o facto de o Fundo de Socorro Social estar a ser colocado para algumas situações de dívidas e, por outro lado, também a aposta na profissionalização da própria gestão do hospital a partir da Santa Casa da Misericórdia no imediato, aquele que é os 3,7 milhões de euros para o bloco operatório, não para servir só a população de Serpa, mas para servir a margem esquerda e também uma sub-região do sul do país, e isto tudo está a ser feito para dar corpo e para aquilo que todos nós queremos que Serpa beneficie, que é ter uma resposta imediata em relação à saúde. 2024, não por uma vontade qualquer política, mas por uma vontade contratual, será o fim deste contrato, em que deve ser revisitado e devemos avaliar se é o Sistema Nacional de Saúde que deve ser revertido, tal como o movimento quer, ou se deve continuar na esfera da Santa Casa da Misericórdia. Mas para as pessoas de Serpa, neste momento, é melhorar a prestação daquela unidade hospitalar nas suas vertentes contratualizadas para que eles beneficiem. Primeiro estão os utentes e nunca os profissionais, com todo o respeito por todos os profissionais e a gestão. Primeiro estão os utentes de Serpa e aqueles que podem vir a beneficiar de futuro numa lógica de sub-região daquela que é a unidade do bloco operatório que está. Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Brito. Está dito. Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputada Fernanda Velez, exatamente. Obrigada, Sr. Presidente. Quero aproveitar este minuto para colocar ainda duas questões ao Dr. Luís Mestre. Serpa tem 13.764 habitantes, resultados dos censos de 2021, e aquilo que eu lhe pergunto é quantas pessoas fazem efetivamente parte do movimento em defesa do Hospital de Serpa. Depois quero perguntar-lhe qual é a opinião do movimento em defesa do Hospital de Serpa. Defender os interesses da população é exigir a reconversão do Hospital de São Paulo para o SNS com o consequente encerramento desta unidade, ou para este movimento, defender os interesses da população é exigir ao Estado que cumpra o acordo celebrado com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, a fim de manter este serviço, que se pretende melhorar, naturalmente, com o objetivo de garantir o acesso à saúde de todos os serpenses. Nós, PSD, não temos dúvidas. Os interesses da população de Serpa ficam garantidos se o Hospital de São Paulo continuar com a gestão da Santa Casa da Misericórdia, competindo ao Estado cumprir também o seu papel. E para isso vamos continuar a pressionar o Estado a cumprir o protocolo de colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Velez. Pousada a palavra do Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dispõe de um minuto, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Luís Mestre, há aqui alguma coisa que não está a correr bem. O Sr. Dr. Luís Mestre diz uma coisa, o PS diz outra e o PSD diz outra, estão todos a falar sobre a mesma coisa, mas o que acontece é que, por um lado, os profissionais de saúde não estão a ser bem tratados e não estão contentes na sua profissão no Hospital de Serpa, e os municípios à volta que deviam ter cuidados de saúde no Hospital de Serpa também não têm. Portanto, está toda a gente aqui a discutir, mas o que é facto é que no terreno os dramas e as mortes acontecem e as urgências encerram, não há consultas e não há meios de diagnóstico. Portanto, não interessa muito saber aqui agora qual é que é o histórico para trás, o que interessa é como é que vamos resolver o problema. Seja o Estado a dar as condições à Misericórdia para poder prestar o serviço, ou seja, a Misericórdia a devolver o hospital ao Estado para que o Estado reconheça e invista condignamente nesse hospital, alguma das coisas tem que ser feita. Agora, eu gostava de lhe perguntar se não acha que este adiamento da decisão para o final de 2024, no fundo é o medo do Sr. Ministro da Saúde em ir buscar um problema que até agora não é dele, porque o Sr. Ministro até agora pode dizer, como já disse, está a haver uma má gestão do Hospital de São Paulo em Serpa, mas a partir do momento que ele reverter o contrato e ficar com o hospital totalmente sobre a sua tutela, vai passar ele a ser o primeiro responsável e isso o Sr. Ministro também não quer. Portanto, o que existe aqui é um passa-culpas. O Governo não quer assumir um hospital que está sob a tutela de uma instituição de solidariedade social
que não está a cumprir um contrato. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Instituição de Solidariedade Social diz que a culpa é do Governo, que não investe estruturalmente no hospital e que o devia fazer, mas no fundo quem sofre são as populações. O que tem que haver aqui é uma vontade política. Muito obrigado, Sr. E do Deputado. ponto de vista do Chega pode contar com a nossa palavra para defender as populações Muito bem. de Serpa. Muito obrigado, Sr. Deputado Sr. Pedro Presidente. Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faça Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, é só para recordar ao Sr. Deputado Nelson de Brito que em 2019 várias resoluções foram votadas aqui na Assembleia, todas elas foram rejeitadas à exceção da resolução do PS, em que previa, e foi aprovada e publicada em Diário da República, previa não a devolução do Hospital de Serpa, como o PCP apresentou e outros partidos, ao Ministério da Saúde, mas sim estudar, avaliar o que é que se passava. Ora, estamos em 2023, foi publicado no verão de 2019, estamos em 2023, não há estudo, não há nada. E, portanto, aquilo que nós sabemos é cada vez mais se degrada a resposta. Aliás, eu só vou dizer, senhores deputados, para que saibam, na década de 90 o meu pai foi salvo, tal qual como aquele senhor, não pôde ter sido salvo naquele hospital. À porta do hospital, o meu pai com um infarto também caiu ali. Mas, felizmente, nessa altura tínhamos resposta e foi tratado. E foi salvo com um infarto. E, portanto, aquilo que eu quero dizer é que não basta só ter a porta aberta. Também importa que o que temos lá dentro, temos condições para que os profissionais de saúde em termos de exames laboratoriais, radiológicos e tudo mais. E, portanto, o que quero dizer aqui, só mesmo para terminar, é o seguinte. A Santa Casa da Misericórdia certamente quererá e desejará honrar os seus compromissos com os trabalhadores, honrar os seus compromissos, mas o Governo tem que também assumir aqui as suas responsabilidades. Tem que assumir as suas responsabilidades porque apresentou um acordo que é absolutamente danoso para a Santa Casa da Misericórdia, para os utentes e para os seus profissionais e está a degradar aquela resposta. E já agora só dizer isto. Faça favor. Se vamos colocar verbas públicas, e é esta a questão que vou colocar ao Sr. Dr. Luís Mestre, se vamos colocar verbas públicas através do Fundo de Socorro da Segurança Social, através dos fundos comunitários, então que reverta para a esfera pública aquilo que é um hospital tão necessário para a nossa população. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigada, Sr. Presidente. Talvez a maior perversão deste debate seja que quando morreu uma pessoa à porta de um hospital que devia ter urgências abertas e estavam fechadas, nós estamos a discutir as cláusulas contratuais entre o Estado e um privado. E se alguém precisava de mais provas de que os hospitais públicos têm que ter gestão pública para terem responsabilização imediata sobre o que fazem, aqui está a prova. Deve haver coisas pouco mais tristes do que estarmos a discutir estas cláusulas contratuais. Mas se olharmos para as cláusulas contratuais, vemos que há uma cláusula no protocolo sobre a rescisão e que diz que a rescisão deve acontecer entre várias coisas, que é a violação grave de qualquer cláusula do acordo. Eu diria que o facto da Santa Casa da Misericórdia não ter nenhum dos serviços assistenciais, nem as consultas de ambulatório, nem a urgência avançada, nenhuma a funcionar das que está no acordo, seria mais do que razão para acabar com este protocolo e o Estado assumir a responsabilidade que é sua. O Estado depois pode processar a Misericórdia se quiser. Ou a Misericórdia pode processar o Estado, não sei. Sei que há uma responsabilidade de acesso à saúde daquela população que é do Estado, que é pública, o protocolo não está a funcionar e o hospital tem de ser integrado no SNS com gestão pública e garantir o acesso da população dos utentes ao hospital. Que perversão, se alguém alguma vez achou que resolvia o problema do SNS com gestão privada, vejam bem o que é. Se cada vez que houver um problema num hospital, em vez de estarmos a discutir como é que se funciona, estamos a discutir cláusulas de acordo. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo. É das coisas mais perversas que eu já ouvi neste Parlamento. Eu queria agradecer ao Dr. Luís Mestre ter estado aqui connosco, queria agradecer-lhe a forma como expôs e queria, sobretudo, dizer ao movimento de utentes do Hospital de Serpa que nós valorizamos muito o trabalho que têm feito pelo acesso à saúde de toda a população. Muito obrigado, Sr. Deputada Catarina Martins. Para responder, Dr. Luís Mestre dispõe de 5 minutos. Faça favor. Vamos ouvir. Muito obrigado. Vamos ouvir, por favor. Relativamente
à segunda intervenção do Sr. Deputado Nelson de Brito, surgem aqui várias questões, Sr. Deputado. Que garantias há que o bloco operatório vai funcionar? Se não há referenciação para consultas externas, Sr. Deputado, mas se não houve referenciação para consultas externas, vai haver para cirurgias? É uma questão que nos deixa muito preocupados. Que garantias há que o facto dessa injeção desses fundos para o bloco operatório vai garantir que o serviço de urgência passe a funcionar 24 horas por dia, Sr. Deputado? São questões que nos deixam muitas reticências. Relativamente aqui à segunda intervenção da Sra. Deputada do PSD, o movimento... O movimento tem cerca de 20 pessoas dedicadas mais exclusivamente ao movimento. Na última ação fizemos uma manifestação à porta do hospital com cerca de 300 pessoas e deixamos já aqui também a indicação que a população está disposta para vir para a porta do Ministério da Saúde se isso for preciso e se o problema não se resolver. Os interesses da população estão sempre primeiro, mas há 8 anos que o protocolo está em vigor e nunca se cumpriu. É agora que se vai cumprir, que falta 1 ano e meio para acabar, também há muitas dúvidas sobre isso. E depois, se estão a injetar verbas públicas numa instituição social e essa instituição não está a prestar esse serviço, tem de ser o Estado a assumir essa gestão. Não vamos mais injetar verbas dos nossos impostos no serviço na Santa Casa da Misericórdia, quando depois a Santa Casa da Misericórdia não presta o serviço que tinha a obrigação de prestar. Por isso impõe-se fazer a reversão. A senhora deputada Catarina Martins, de facto as cláusulas são bem claras, tinha já ter havido uma rescisão e a própria Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo já afirmou que se o hospital voltar para a sua tutela, o põe a funcionar e o põe ao serviço das populações. Portanto, falta aqui vontade política, falta valorizar o interior não se valoriza só com palavras bonitas, valoriza-se com ações, com serviços públicos e nomeadamente com o Serviço Nacional de Saúde no Hospital de São Paulo, a servir aquela população, a servir aquele concelho e a servir a margem esquerda do Guadiana. A população e o movimento não vai desistir e iremos continuar a trabalhar neste sentido, de forma a que este bem, que é o acesso à saúde, não seja mais posto em causa no nosso concelho. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer ao Dr. Luís Mestre a sua presença. Está terminada, portanto, esta audição e vamos passar ao ponto seguinte, com 15 segundos para nos despedirmos. Muito obrigado.